Oi pessoal, boa tarde. Estava aqui pensando em algo que muitas das vezes as pessoas não lembram. Quando nós olhamos para a vida de José, José foi traído pelos seus próprios irmãos, José foi lançado num poço fundo. As pessoas ali, quando lançaram José no poço fundo, eles estavam querendo matar os sonhos de José, né? Porque aquele sonho não vinha de José, aquele sonho vinha de Deus. José foi vendido como escravo, José foi escravo e depois, com muito tempo, José se tornou governador. Quando José se tornou governador, houve uma fome na onde os seus irmãos e os seus pais viviam, e eles foram até a cidade de José procurar comida. Quando José ouviu, José os lembrou dele, mas só que os irmãos de José não lembraram, não reconheceram José. Ali naquele instante, José ele correu para um lugar e colocou para fora a mágoa que ele sentia. Muitas das vezes nós precisamos fazer dessa forma. É difícil nós perdoar quem um dia nos maltratou. É difícil perdoar alguém que no dia nos feriu e nos deixou à beira do caminho ou nos jogou num poço fundo, matando os nossos sonhos, não querendo que tal coisa se realize, mas se o sonho for de Deus, Deus ele se responsabiliza em cumprir, mas nós devemos fazer a nossa parte, ser obediente ao Senhor, assim como José foi durante esse processo, antes de se tornar governador. E José, naquele momento, ele perdoou. Quando ele olhou para os seus irmãos, ele lembrou a dor do que eles fizeram com José, bateu em seu coração, mas ele foi para dentro e colocou, expulsou aquela raiva, aquela mágoa, aquele rancor dentro do coração. Mas uma coisa, nós aprendemos, as pessoas querem que nós sejamos o José da vida, em querer receber alguém dentro da nossa casa, mas só o motivo de você receber em seu coração já é o suficiente, porque a Bíblia nos ensina a ser prudente, em nós tomarmos cuidado, porque as pessoas hoje em dia não estão sendo como os irmãos de José, que reconhecem o erro, o mal que nos fez. José, ele recebeu os seus irmãos na sua casa, porque eles reconheceram o erro que cometeu com José. E quando as pessoas reconhecem realmente de coração que elas cometem um erro da nossa vida, nós, mesmo assim, nós devemos tomar cuidado em não trazê-los de volta. Porque quando Judas traiu Jesus, ele amou Judas até o fim, morrendo por ele. Jesus naquele instante também estava mostrando da seguinte forma: eu morro para a mágoa, eu me sacrifico pela mágoa e trago a vida em mim, trago a vida. Cristo, antes de ser entregue, ele foi traído, ele sofreu a dor da traição. Mas ele ali naquele instante, ele morreu para a mágoa. Ele morreu para qualquer mágoa, para que hoje você pudesse receber a vida em Cristo Jesus, para que hoje nós pudéssemos receber a vida, a libertação. José o recebeu dentro da casa dele com um banquete, mas receba em seu coração. Temos que ser prudentes. Nós não conhecemos o coração de ninguém. Isso cabe a mim e a você querer interrogar e perguntar e pedir instrução a Deus de quem nós devemos trazer para perto. Eu acho interessante uma frase que eu ouvi, que está escrito da seguinte forma: toma cuidado, que o sal e o açúcar têm a mesma aparência, mas não é a mesma coisa. O sal, ele vem para salgar, ele vem para arder a ferida. Açúcar, ela vem para adoçar. Ela vem para estancar muitas das vezes, porque uma pessoa doce, ela consegue, de uma certa forma, com a doçura, com a presença de Deus na vida dela, trazer paz ao nosso coração e servir ali, ao mesmo tempo, um instrumento de cura aos nossos corações. E a Bíblia vai nos dizer que o profeta Daniel e o profeta João, o profeta Daniel no livro de Daniel e o profeta João no livro de Apocalipse, comeu um livrinho
E esse livrinho, ele era doce como mel. E quantas pessoas não têm a palavra de Deus no coração delas e ainda querem salgar a nossa vida. Agora, as pessoas que têm a palavra de Deus no coração delas não são amargas, mas têm um azeite para poder oferecer. Tem algo doce para poder oferecer. Tem algo que vai ali, ao mesmo momento, fazer nós refletirmos na nossa vida e, ao mesmo tempo, trazer uma palavra de libertação ao nosso coração. Só aprenda a perdoar. Recebeu o seu coração, mas fica prudente. Existem pessoas que elas não merecem estar do nosso lado. José recebeu como banquete, mas depois José ficou vivendo no palácio e os seus irmãos ficaram vivendo em outra região, mas vivendo de favor, vivendo da ajuda do governador José. Eles não conviveram. Perdoar não significa trazer para a convivência. Perdoar não significa abraço. Quando Judas traiu Jesus, Jesus não foi lá dar um beijinho no rosto de Judas para falar que o tinha perdoado. Não, ele morreu simplesmente com a mágoa. Mas eu acredito naquele mesmo instante que a confiança que Jesus iria ter em Judas não iria ser a mesma. Não iria ser a mesma. Que nós podemos refletir nessa palavra, que nós podemos cada dia pedir instrução para o Espírito Santo, para a palavra do Senhor. Você tem que resguardar sua alma, você tem que cuidar da sua alma, você tem que cuidar dos seus sentimentos. Primeiro você tem que pensar em você. Em primeiro lugar você pensa em você. Em segundo, você pensa na tua família, no teu esposo, no teu marido, nos teus filhos. Porque aquele que um dia disse que talvez não gostaria de você, alguém que te traiu, você pode ter certeza absoluta que não merece comer no mesmo prato que você, não merece sentar no sofá da sua casa, não merecem ter amizade com os teus filhos. Porque família, esposo, filhos é uma parte de você. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, que você venha meditar nela a cada dia, que você venha ser instrumento de Deus. Lembre-se de uma coisa, muitas pessoas querem que nós sejamos o José, mas muitas pessoas não querem ser os irmãos de José e reconhecer o erro. Que nós possamos tomar de lição para a nossa vida essa palavra. Fica com Deus.